Vou falar aqui sobre um pouco sobre o que eu venho estudando sobre a questão do narcisismo dentro da situação epigenética. Então, assim, a epigenética ele é o campo da biologia que estuda como os fatores externos e ambientais eles podem influenciar a expressão dos genes sem alterar a sequência genética, que é o DNA em si. Porém, eu venho observando assim dentro dos trabalhos, não somente a questão da herança genética de forma fixa, né? Então a epigenética, dentro dos estudos da ciência, eles funcionam como interruptores químicos que podem ativar ou silenciar genes ao longo da vida de uma pessoa. Então influenciando também nas características físicas, comportamentais e até nas predisposições de doenças. Que aí entra as doenças também ligadas à mente. Muitas pessoas, no decorrer das suas encarnações, né, dentro do contexto das encarnações familiares, elas passaram por questões traumáticas. Então, assim, o trauma, ele não é somente o que você sofreu. Às vezes, o mal que foi causado por você dentro das suas experiências, ela pode gerar um trauma, né? Que não quer dizer que não afete a sua consciência. Então, se um antepassado seu cometeu questões traumáticas dentro da sua psique, né? Porque quando você causa o mal, você interfere no livre-arbítrio de alguém. Então, essas informações elas podem ser passadas de forma epigenética e causar alterações dentro do padrão comportamental. E aí vem o excesso de pessoas denunciando a questão narcisista. Então, dentro desse parâmetro, o narcisismo ele nada mais é do que o acúmulo de informações densas dentro do corpo e da mente da pessoa. E isso faz com que o aumento de pessoas com essa questão, não somente como o narcisismo, como o borderline, como a esquizofrenia, a bipolaridade, vem aumentando por isso, porque as informações não foram tratadas no decorrer das suas encarnações e experiências, tanto de um contexto pessoal como familiar, em termos de egrégora. Então essas informações ficam enraizadas dentro dos genes e podem ser modificadas a qualquer momento da vida. Tipo, às vezes você, quando era criança, tinha um comportamento Y e quando você se torna adulto, você tem um comportamento B. Então, assim, é possível fazer uma reprogramação genética e epigenética dentro de um contexto de conhecimento, né? Não somente de forma espiritual, mas também de forma analítica, né? Através da psicanálise, psiquiatria, psicologia. Mas isso vai tratar principalmente a parte mental e emocional, não a parte genética, que aí necessita muitas vezes um esforço comportamental de assumir as consequências das suas escolhas e ações perante o dia a dia. E isso faz com que, através desse fortalecimento, você consiga alterar as informações. Mas isso precisa de um reconhecimento muito íntimo da pessoa que está sendo analisada por um profissional desse. Já dentro do campo da apometria, né, que é minha especialidade no caso, a gente trata, né, nossas equipes tratamos essas questões de forma através das alterações dos padrões comportamentais das células, dos neurônios e assim vai, para que isso não desencadeie ou se já venha desencadeando, ele seja tratado, travado dentro das questões genéticas pessoal do indivíduo. Porque o que acontece?
muitas as pessoas que têm essa questão do narcisismo de uma forma ativa dentro da consciência de si próprio, ela não assume, ela não reconhece muitas vezes. Então é difícil você encontrar pessoas com essas questões para que assumam as consequências. Geralmente elas buscam tratando como super protetoras, faz muito para os outros e ninguém reconhece. Então é muito complicado um indivíduo assumir essa não gosto de chamar de enfermidade, mas vou tratar como essa enfermidade, porque a megalomania também está dentro disso. Elas se encontram no estado de perfeccionismo pessoal. E isso faz com que elas nunca identifiquem nelas mesmas o problema, os traços psicológicos que afetam os demais e faz com que aprisionem as pessoas que estão próximas, porque parando para analisar dentro de uma análise mais profunda, é perceptível a dificuldade de pessoas que não possuem um conhecimento psicológico mais fortalecido de se afastar facilmente sem contrair danos emocionais fortes, né? Que aí vem a ansiedade, vem síndromes do pânico e etc. Então, o aprisionamento que as pessoas narcisistas fazem para as pessoas que crescem com elas, por exemplo, ou dividem intimidade com elas, por exemplo, é muito se torna algo muito mais intenso e mais difícil de sair devido a esse aprisionamento emocional e mental. Aí vem o crescimento também do índice alto de, como é que eu posso explicar, de depressão, de ansiedade e de vários outros fatores que fazem com que as pessoas fiquem cada vez mais com dificuldades de resoluções emocionais e desencadeie também, porventura, o narcisismo e isso passe de geração para geração. Então isso que vem acontecendo, o narcisismo por ser uma informação epigenética que passa através dos genes e a humanidade por possuir um histórico controlador, né, e de sempre presumir ser o correto nas suas ações, isso vem passando de gerações para gerações e vem dificultando a evolução consciencial e emocional da humanidade de uma maneira aterrorizante. E as consequências nós estamos vendo hoje em dia. O aumento dos índices de adolescentes, de crianças passando por isso, o aumento de ansiedade, de depressão e de outras síndromes. E a resolução muitas vezes está dentro dessas informações que está fora da herança genética física, fixa, né? Que é a herança dos seus pais e dos seus antepassados. Muitas vezes está no seu histórico reencarnacional e você acaba adquirindo essas informações.